Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco e para vocês, desde já, um feliz 2024, tá bom? Olha só, a lição dessa semana, né, como nós estamos estudando sobre o livro dos Salmos e como entender ou como ler o livro dos Salmos. Os Salmos, irmãos, eles foram escritos por pelo menos 7 pessoas que a gente pode descrever por seus nomes, né? O primeiro é Davi, que compôs ali cerca de 73 salmos dos 150. O segundo é Asaf, aquele que foi nomeado pelo próprio Davi para servir ali nos louvores, para servir à frente. Um outro personagem, no caso, outros personagens, são os filhos de Coré. Esse Coré que você conhece, que foi engolido pela terra diante da rebelião que teve junto com Datã e Abirão. Só que o livro de Números descreve, o capítulo 26, e aqui o verso 10 e 11, que toda a nação de Coré não foi destruída. Então houve alguns que permaneceram ao lado dele. E você confirma isso no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 19, quando fala que os próprios filhos de Coré foram nomeados por Davi para que eles se vissem no templo no serviço do louvor, da adoração. Então, assim, voltando aqui, né? 73 salmos foi escrito por Davi, 12 foi escrito por Asaf, 11 foi escrito pelos filhos de Coré, e aí nós temos alguns de Salomão, acho que foram 2 de Salomão, um de Moisés, que é o Salmo 90, né? E há quem diga que aquele salmo é o salmo mais antigo de todos os salmos, é o Salmo 90. Tem um salmo de Etan, tem um salmo de Hermã, esses dois aqui. Então, 7 personagens. Aí você para e pensa, e os demais? O que foi que houve? Aqui, pelo que eu falei, se nós formos contar, dá em torno de 141 salmos. Um terço, irmãos, dos salmos são escritos ou chamados salmos órfãos ou salmos anônimos, onde a gente não sabe ao certo quem são os autores dele, mas eles ouviram, e de acordo com aquilo que eu falei ontem, né? Conforme o comentário bíblico adventista, se os salmos foram todos ali ajuntados por Esdras e Neemias, com certeza eles ouviram alguns salmos de muita importância e colocou dentro do livro de Salmos. E embora nós não saibamos os nomes desses personagens, a gente sabe que a inspiração e a evidência da realidade deles existe. E uma coisa que me chama a atenção é que os salmos aqui, de acordo com a lição de domingo, eles foram usados na adoração do antigo Israel. Eles tinham vários salmos. Eu queria classificar com vocês aqui alguns deles. Eu falei para vocês ontem sobre alguns salmos que têm a ver com os salmos de penitência, salmos didáticos, salmos históricos. Mas deixa eu ler para vocês aqui a classificação dos salmos. E infelizmente eu não sei fazer, rapaz, aquela colezinha de colocar os nomes, né? Que não eu colocaria aqui. Mas você vai voltar o vídeo e você então, caso queira, você escreve. Olha só, à luz do que diz o comentário bíblico adventista, os salmos que existem, eles são classificados das seguintes formas. Olha só. Primeiro, salmo de natureza. Aí você tem o salmo 8, salmo 19, 29 e 104. Salmos históricos e nacionais. O salmo 46, o salmo 68, o salmo 79, 105, 106 e 114. Salmos didáticos. Salmo 1, 15, 34 e 71. Os salmos messiânicos, falamos sobre isso ontem. Salmo 2, 22, 69, 72 e 110. Salmos penitenciais. 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. Por que salmos penitenciais? Pedido de perdão. O Salmo 32, né? Como diz assim, confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não encobri. Tá lá, Salmo de penitência. Salmo 51. Agora me deu um branco, rapaz. Salmo 51 que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esses 2 salmos de penitência foram de confissões de Davi para com Batseba, em relação ao pecado que ele cometeu também diante de Deus, em prol ou por causa, ou atingindo a pessoa especificamente, né, de Urias. Tem uns salmos também de maldição. Salmo 35, 52, 69, 83 e 109. Temos aqui também os salmos de oração, louvor e adoração. Salmo 16, 55, 65, 86, 89, 90, 95 até o 100, 103, 104, 107, 142, 143 e do 45 até o 150. Então, assim, todos esses são salmos de louvor e adoração, que compõem a maior parte dos livros dos salmos, né? Do livro dos salmos. Salmo de peregrinação, inclusive está na lição aqui. Esses salmos aqui, irmão, de peregrinação,
também chamado como Salmo da Subida, ou Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem. Esses salmos, ele compõe o Salmo 120 ao 134. E eles são 15 porque, de acordo com a história, a tradição, a subida, né, tinha 15 degraus. Então vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Quando é chamado também de Salmo de peregrinação, é porque geralmente eles eram cantados quando eles saíam de lá para as festas ou quando voltavam das festas. Então eles cantavam esses salmos, o 120 ao 134, salmos de esperança, salmos que trazem alegria, que trazem conforto, que trazem um louvor genuíno. Então assim, esses salmos faziam parte da adoração do povo de Israel. E tinha até um salmo aqui que eu descobri agora, que é o chamado esse salmo aqui de Halel, né? Halel egípcio. Halel quer dizer louvor. E por que egípcio? Porque lembrava que o povo de Israel tinha saído do Egito e nessa saída de lá eles cantavam relembrando o que passavam ali. Esse salmo, chamado de Salmo de Halel, né, ou louvor egípcio, ele também consistia em uns salmos onde tinha ali nele um louvor quando eles matavam um cordeiro ou no início do culto da adoração. Olha que coisa interessante. Halel, como falei, quer dizer louvor. O nome é dado ao Salmo 113 e ao Salmo 118, que são salmos de louvor eminentemente. É chamado de egípcio de Halel porque foi cantado no templo enquanto os cordeiros da Páscoa estavam sendo mortos. Foi cantado também em outras ocasiões festivas, como no Pentecostes, a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação. Os levitas diante do altar entoavam versos por versos, respondendo às pessoas repetindo os versos ou entoavam aleluias. Foi também cantado em famílias particulares na festa da Páscoa. Este foi provavelmente o hino que o nosso Salvador e seus discípulos cantaram na conclusão da ceia da Páscoa, mantida por eles no cenáculo em Jerusalém. Eu achei isso aqui bem interessante, porque eu não sabia que tinha até música para cantar diante quando os animais eram mortos ali. Então, era louvor que enchia o coração, a mente de todos que estavam ali presentes. De fato, como o próprio livro do Novo Testamento fala, né? O Colossenses 3,16 e Efésios 5, verso 19. Está alguém triste? Cante louvores. Louvai a Deus com cânticos e salmos e hinos espirituais. Então isso tem a ver muito. Ellen White descreve que a própria Maria, mãe de Jesus, por diversas vezes ela entoava louvores ali diante do seu filho. E o próprio Jesus aprendeu muitos dos hinos cantados pela sua mãe, da qual ele guardou em seu coração. E aquilo lhe auxiliou a vencer as dificuldades de sua vida. Então eu entendo aqui que o livro dos Salmos ele é de suma importância. Entremos nesse mundo maravilhoso chamado Bíblia Sagrada e ao entendermos os contextos dos quais foram escritos, inclusive até o próprio texto aqui que está na lição, eu não vou ler todos, mas o primeiro, né, de Crônicas 16, verso 7, aquilo foi cantado quando eles levaram a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca estava na casa, ali numa área dentro do palácio de Davi. Porém, ele foi levado para lá e eles começaram a entoar louvores. Interessante, aquele louvor que foi entoado, irmãos, olha que coisa que eu descobri aqui. É tanta coisa linda que a gente vai descobrindo que a gente fica empolgado. Olha só, aqui no livro de Crônicas, o vídeo está ficando bem longo, mas eu espero que fique bastante claro para com que você possa entender. Olha só, 1 Crônicas, capítulo 16 e o verso 7. Eu vou ler aqui a nota de rodapé da Bíblia, da Nova Bíblia, Nova Versão Transformadora. E 1 Crônicas, capítulo 16 e o verso 7. Na nota de rodapé diz assim: o Cântico de Ação de Graças de Davi é uma colagem de 3 salmos. O Salmo 16, de 8 a 22, está lá. Salmo 105, de 1 a 15, está incluso nesse cântico aqui do 1 Crônicas 16. 16, 23 a 33. Salmo 96, 1 a 13. Salmos 16, 34 a 38. E Salmos 106, 1, 47. Do 1, né? 47 e 48. Aqui é a nota de rodapé da Bíblia Nova Versão Transformadora. Mas, diante disso aqui, olha o que eu encontro no Comentário Bíblico Adventista. E aqui fazer uma ligação maior. Eu sinto muito não poder fazer um gráficozinho aqui para deixar escrito para você, para ficar mais didático, né? Mas você vai voltar o vídeo e você vai ouvir novamente o que eu estou lhe falando. Esse salmo aqui, que foi cantado, né, pelo fato da arca ter sido transportada, então houve louvor, houve festa, houve alegria. Esses salmos, irmãos, o 1 Crônicas 16
8 a 22 está a mesma coisa demonstrada no Salmo 105, de 1 a 15. Pode ler depois para conferir. Os versos 23 a 33 de 1 Crônicas 16 está no Salmo 96. No verso 34 está no Salmo 107, verso 1. Os versos 35 e 36 está no capítulo 106 de Salmos e o verso 47 e 48. Então nós notamos aqui que o Salmo está espalhado. Esse cântico que foi entoado no livro de Crônicas, ele foi também colocado junto do livro de Salmos para com que houvesse um enriquecimento, ou seja, ele foi espalhado ali. E me chama muito a atenção a maneira como os salmos eram feitos, os louvores que eram feitos. Eu falei para vocês, irmãos, louvor, todos os 150 capítulos, aquilo tudo ali é música, são louvores. Então nós tratamos de salmos históricos, onde eu falei para vocês ontem que tem salmo até que Davi desabafa em relação à perseguição que ele estava passando, e ali ele entoou louvores a Deus, e isso me chama muito a atenção. Tá você inquieto, tá em você triste, tá você ansioso, louve ao Senhor. Essa é a melhor forma de encontrar paz em seu coração. Tem um hino, quando às vezes eu estou angustiado, me vem à mente: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó sim, certo estou, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Ou no original, né? Sempre sou feliz. O autor desse hino se chama Horatio Gates Spafford. Ele cantou esse hino quando perdeu as suas duas filhas em um contexto de sofrimento e de luto. E ali se extraiu um perfeito louvor. Que Deus, portanto, nos abençoe. O vídeo ficou bem extenso para uma única lição, mas eu espero que fique prático para você, para lhe auxiliar na compreensão da lição dessa semana e de hoje especificamente. Deus te abençoe ricamente. Oremos ao Senhor. Obrigado, querido Pai, pela Tua palavra, e obrigado por estar nos dando cada dia mais conhecimento para aprendermos o que assim diz o Senhor. Dá-nos a bênção da compreensão da Tua palavra, Senhor, e nos ajuda a Te louvar mesmo em meio à adversidade. Te pedimos que seja dessa forma, porque nós suplicamos, e com perdão dos pecados pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um feliz 2024. A partir de amanhã estaremos em um novo ano, com o mesmo assunto da lição, e que Deus nos enriqueça, e que 2024 seja o ano da volta de Jesus Cristo. Deus abençoe você, e um forte abraço, e um feliz ano novo.